Fala aí, moçadinha. Estou de volta aqui com a última parte dos logaritmos para a diversão da moçada. Vamos falar agora só de equações e inequações. Vamos nessa? Pá! Safadinhos. Primeiro, para lembrar daquele esquema que eu fiz no outro vídeo, do preço do caminhão, né? A gente constrói a ideia de que 0,9 elevado a x é igual a 0,2, porque o caminhão ele caía, né? Para quem não lembra, ou para quem não viu o outro vídeo, o caminhão ele diminui o preço dele cada ano em 10%, ou seja, o caminhão fica 90% do valor do ano anterior. E assim por diante. Então, esse 0,9 é o 90% que ele vai diminuindo. Cada ano ele perde 10%, vai ficando 90% do ano anterior. E nós chegamos a uma ideia para resolver essa equação. Porque olha só, isso é um logaritmo, né? É o logaritmo de 0,2 na base 0,9. É o número de meses que eu vou ter para que o caminhão chegue a 20 mil. Tá? Para quem não viu o outro vídeo, o preço do caminhão era 100 mil inicial e eu quero saber quanto tempo ele vai demorar para ficar com 20 mil o preço. Então, olha só, usando as propriedades do logaritmo, a gente já manda bala aqui, ó. Vou bem acelerar isso aqui, certo? X, isso aqui eu posso usar a mudança de base, tá vendo? Ó? Faço o log de 0,2 dividido pelo log de 0,9, tudo isso na base 10, que é uma base conhecida, tá bom? Base 10. Qualquer calculadora científica, pelo menos, ou celular, tem lá um logaritmo base 10. Então tá, 0,2 é a mesma coisa que 2 por 10 e 0,9 é 9 por 10. Usando a divisão de logaritmo, ó, a divisão do logaritmando vai virar uma subtração. Lembra das regras também do vídeo anterior. O log de 2, o log de 10 e aqui o log de 9 e o log de 10. Legal? Nessa brincadeira, então, ó, construímos aqui, na verdade, eu usei o log de 3, que nós fizemos em vídeos anteriores, né? O log de 3, que é 0,477, tá? Mas pense que 9 é 3 ao quadrado, aí aquele quadrado que está lá em cima, ele veio aqui para frente. Por isso que apareceu 2, tá? Para aqueles que, o professor fez um negócio que eu não entendi. Esse é o log de 3, que eu estou elevando ao quadrado. Por isso que eu multipliquei por 2 aqui. Resolvendo isso aqui, bonitinho, aproximadamente 15 anos. Então, em 15 anos, o caminhão que era 100 mil vai estar custando 20 mil. E se você tiver juntado dinheiro, você pode comprar 5 caminhões desse, com dinheiro que você compraria um novo. Eu não sei até onde vale a pena. Mas olha como é legal o logaritmo, a gente usar o log para resolver situações em que o x está no expoente. Isso é bem legal, né? Então vamos lá, vamos resolver umas equações logarítmicas. Para resolver a equação logarítmica, vamos usar somente as propriedades e acabou. Resolva as equações. Olha só isso aqui que legal. Esse aqui na prática é uma equação logarítmica porque envolve uma igualdade e tem um logaritmo. Mas se você usar aquele princípio que 3 elevado a 5 tem que dar x, na lata você faz aqui, ó, que 3 elevado a 5 é x. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Resolver a equação é isso. Usa as propriedades e acha o valor de x, liquida a fatura. Beleza? Próxima vítima. Aí o nível de periculosidade já fica maior, já fica um negócio meio bizonho. Mas, ó, as propriedades, gente. Uma das coisas que pode ser bastante útil na hora de resolver equações com logaritmo é você voltar às propriedades. Como assim? Ah, professor, você é meio bagunçado. Não, não é não. Olha só. Se você tem dois números que estão multiplicando dentro do logaritmando, a gente não pode transformar ele numa soma de logaritmos? Então, a gente pode usar essa propriedade invertida. Por exemplo, eu posso pensar essa propriedade aqui, ó, meu pensador, bonequinho pensador ali, ó, safadinho, tá pensando ali nas coisas. Mas é essa propriedade, ó, eu vou inverter ela, ó. Aqui eu não estou multiplicando?
E pela propriedade do produto, eu não posso transformar em uma soma de dois logaritmos com a mesma base? Então eu já tenho isso aqui, entenderam? Eu vou voltar para cá. Ou seja, eu vou pegar esse número aqui e o x e vou multiplicar. Então olha como fica a parada. Ó. Na lata aqui, você já pode dizer agora que 2 elevado a 2 é igual a isso. Pronto, ó. Tá vendo? 2 elevado a 2 é igual a esse produto aqui, ó, que é o logaritmando. Pronto, execução, destruição, x vezes x ao quadrado, x vezes 3, 3x. Aqui dá 4, eu joguei ele para cá também, ele veio menos 4. E agora a gente usa a regra da soma e produto, olha que bonita. A soma tem que dar, lembra, esse cara com sinal trocado, ou seja, tem que dar 3 positivo, beleza? E a multiplicação dos dois números que eu preciso tem que dar esse cara com o sinal que ele tem, ou seja, tem que dar menos 4. Eu gosto de fazer sempre a multiplicação primeiro, é o meu jeito. Tá? Vocês fazem do jeito que vocês acharem. Quem quiser gostar do Bhaskara, cara, vai com Deus e destrói, faz o Bhaskara. Mas aqui, 4 vezes menos 1 seria a minha posição aqui. Ó. 4 vezes menos 1 dá menos 4. E 4 menos 1 vai dar 3. Ou seja, eu tenho dois números aqui. 4 e menos 1. Por que eu deixei só o x igual a 4 como resposta? Porque, lembra aqui, ó, o x. Esse x não pode ser um número negativo, concordam? Se você coloca o menos 1 aqui, cara, você está ferrando com a condição de existência do logaritmo. Se você põe o menos 1 aqui, ó, vai dar menos 1, menos 3, menos 4. Você acabou, destruiu, não existe uma explosão atômica, destruiu tudo. Não pode, é pecado, Deus castiga. Então, deixa o menos 1 de fora. A única resposta possível para o logaritmo é que x é igual a 4. Aí pode reparar aqui, ó, 4 menos 3 dá 1 e o x igual a 4. Perfeito. Beleza? Tem que analisar isso, tá, gente? Tem que analisar. Não inventa não de querer deixar as duas respostas. Você pode errar uma questão fácil por uma bobeira dessa. Tá bom? Pensa na condição de existência do logaritmo. Bonito, lindo. Vamos que tem mais. Aqui, ó, o nível de periculosidade dessa aqui. Mesma coisa, concordam? Tá aqui a regra, ó. Quando você multiplica dois valores no logaritmando, é a soma de um logaritmo com outro. Ou seja, eu posso voltar essa soma por uma multiplicação entre b e c. Se eu fizer isso, então aqui, ó, x mais 1 que multiplica x menos 1. Pronto. Daqui para frente eu uso a propriedade, ó, que 2 elevado a 1 é igual a esse produto. Ah, safadinho! Você faz aqui x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 1 vezes x, x positivo e menos mais 1 vai dar 1 negativo. Esse 2, quando eu jogar para lá, ele vem 2 negativo. Então, olha só como fica. O x com menos x vai morrer, o menos 1 com menos 2 vai virar menos 3. Joga o menos 3 para o outro lado. Pensa comigo, que o x então vai ser a raiz quadrada de 3. É muito importante você lembrar que eu preciso analisar a resposta. Se você pensar que no primeiro logaritmo ele só é válido do 1 para frente, né? Esse aqui, ó, se o x for maior do que 1. O outro é que se o x for maior do que menos 1. A única resposta que é possível, que o x satisfaz as duas coisas ao mesmo tempo, é do 1 para frente. Ou seja, eu tenho duas respostas. O raiz de 3 positivo e o raiz de 3 negativo. Vocês estão entendendo por que eu vou cortar a raiz de 3 negativa? Porque o x tem que ser maior do que 1. Isso aqui é condição de existência do logaritmo. Tá bom? E tem que ser dos dois ao mesmo tempo. Senão ele serve para esse, mas esse aqui dá problema. Então tem que ser dos dois ao mesmo tempo. A única solução, então, é o raiz de 3 positivo. Entendido? É um número maior do que 1. É 1, alguma coisa, raiz de 3. Não é legal? Tem mais. Aqui também você pode partir para a destruição. Ó. A equação logarítmica faz esse elevado a esse. Isso é a definição do logaritmo, é igual a isso. Ó. Então é como se fosse x menos 1 ao quadrado é igual a 3.
Isso aqui você pode desenvolver com aquele produto notável bonito, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x vezes 1 dá 2x. Mais o quadrado do segundo, o quadrado de 1 é 1. E esse 3, eu já joguei o safadinho logo aqui para dentro para deixar zero. Então ficou 1 menos 3 vai dar menos 2. Primeira coisa que eu vou tentar fazer, some produto. Eu quero dois números que a soma dá esse aqui, atenção, B com sinal trocado. Gente, ó, tá? Deixa eu esclarecer de novo. Eu só vou usar soma e produto quando, de preferência, o A, esse número que está aqui na frente do x ao quadrado, ele é 1. Aí fica fácil, porque aí é fácil o que eu estou mostrando agora para vocês. A soma tem que dar 2 positivo. E a multiplicação tem que dar C, que é 2 negativo. Aí complicou, ó. Pensa comigo, eu posso pegar aqui e colocar 2 e menos 1, vai dar menos 2, mas quando eu jogar aqui não vai dar certo. Para você não ficar enrolando muito, o que você faz? Bhaskara. Bhaskara, porque se não der o número inteiro vai complicar, né? Aí você pode até achar por aqui, mas demora um pouquinho. Então vamos lá, menos b, o b é menos 2, mais ou menos a raiz de menos 2 ao quadrado, vezes 4, vezes 1, vezes menos 2. Ou seja, eu vou ter isso aqui, ó, menos 2 vai dar 2 positivo. Aqui, 4 mais 8 vai dar 12. 12 eu já fiz aquele esquema, ó. 12 não é a raiz quadrada de 12, eu faria 4 vezes 3. E o 4 eu sei que a raiz é 2, então eu tiro 2 da raiz. Aqui a gente simplifica, ó, por 2 e por 2. Não esquecem, gente, aqui sobra 1. Então vai ficar 1 mais raiz de 3, 1 menos raiz de 3. Se você olhar para esse carinha, você vê que o x tem que ser maior do que 1. Para os infiéis, é bom sempre relembrar, tá? A condição de existência, ó, x tem que ser maior do que 1 e x não pode ser 2. Se você botar um 2 aqui, ó, 2 menos 1 dá 1. A base tem que ser positiva e não pode ser 1. Tá bom? Dessas respostas, qual que vocês acham que obedece à lei? É só a primeira, né? Isso aqui dá um número negativo, ó. Se a raiz de 3 é 1,7 alguma coisa, então vai dar menos 0,7 isso aqui. Então essa resposta não vale. A única resposta bonita, linda, plausível é essa daqui. Tá bom? Mas o mecanismo precisa ser entendido. Olha aqui, que número você joga aqui que dá 0? É 1 positivo. Então o x tem que ser maior do que 1. Que número você coloca aqui que subtraindo com 1 vai dar 1? É o 2. Então ele não pode ser 2 e tem que ser maior do que 1. Isso é a condição de existência do logaritmo. Beleza? Esse aqui é o tipo de situação também que você tem que ir com cuidado. Eu quis colocar um desse como exemplo para vocês verem, porque aqui eu vou usar um artifício, eu vou usar uma substituição de variável. Mas quando é que vocês usam isso? Olhem com carinho, ó. O log de 10 ao quadrado. E aqui eu tenho log de 10 sozinho. Pensem comigo. Aqui ainda, nesse exemplo anterior, a gente tem um exemplo de equação do segundo grau. Está vendo? Alguma coisa quadrada, alguma coisa com x e o número que vem depois, que é ele sozinho. Vocês estão vendo que ele tem uma aparência com esse troço? O que a gente faz então? Nós fazemos uma mudança de variável. O que é uma mudança de variável? Eu vou pegar, tá vendo? Organizei aqui, ó. Eu tirei o 10 aqui de baixo, porque como a gente sabe que o 10 ele é optativo, então, poxa, tira logo, não é muita coisa. Você olha para o 10, você já quer pôr o 10 na conta e, poxa vida, vai devagarzinho. Né? Então tá aí, o log ao quadrado de x menos 3 vezes o log de x mais 2. Se vocês chamarem esse log de x de y, eu vou substituir onde tem o log de x por y aqui. Olha o que vai ficar. Vai ficar o log de x ao quadrado menos 3 vezes o log de x, certo? Aí você troca ele por y. Tá aqui, ó. Trocou por y. Vocês estão vendo que o 3 permaneceu, o 2 permaneceu, mas o log eu fiz uma mudança de variável. É saudável isso aí, quando tem uma função dentro da outra, uma função composta, e você consegue vislumbrar que tem uma função do segundo grau lá dentro, vale a pena.
tá? Fizemos isso com o exponencial. Olha nos vídeos aí do canal, vocês vão ver, tem um vídeo de exponencial que eu faço isso também. Mas tem uma característica, alguma coisa ao quadrado, alguma coisa sozinho e um termo independente. Agora a gente resolve isso aqui pela soma e produto. Ó. A soma dá quanto, gente? Troca o sinal desse aqui, vai dar 3 positivo. E o produto vai dar esse cara com o sinal que ele tem, que é 2. Então pronto, ó. 2 vezes 1 dá 2 e 2 mais 1 dá 3. Ou seja, eu tenho duas respostas. Não é o 3 e 2 não, hein, gente? Por favor, isso aqui é a resposta daqui, ó. Esse é o valor daqui, tá? A resposta que eu quero está aqui dentro. Mas lembrem que isso aqui que eu achei é o y. E eu disse aqui que o y é o log de x. Como eu achei que o y valia 1 e o y valia 2, a gente precisa voltar aqui para entender quanto vale o x. Tá bom? Então é assim, ó. 10 elevado a 1 é igual a x. Então a gente já sabe aqui que o x é 10. A primeira resposta seria 10. 10 elevado a 2 é igual a x. 10 elevado a 2 é 100. Ou seja, o que responde essa equação? X igual a 10 ou x igual a 100. Pode olhar lá que é um número positivo, não vai ferir o conceito da condição de existência e de boa. Tá? Então, equações, fácil, achar o valor de x usando as propriedades dos logaritmos. Beleza? Vamos lá. As inequações. O que são inequações logarítmicas? Como o nome já diz, a equação a gente trabalhou com igualdade, correto? A inequação, o nome já entrega a rapadura, é justamente com um símbolo de desigualdade. É o maior, menor, maior, igual, menor, igual. Na prática, na hora da distribuição, não tem muita diferença. Eu quero que vocês notem o seguinte, que o nosso comportamento ele não vai mudar nada. O sinal não vai mudar nada se o logaritmo ele for crescente, ou seja, quando a base dele for maior do que 1. Quando esse logaritmo ele for decrescente como função, ou seja, quando a estiver entre 0 e 1, aí sim a gente vai precisar fazer uma alteração na mudança da porteirinha. O que é maior vai ficar menor e assim por diante. Então, ó, o conceito de logaritmo quanto função, ele é crescente quando a é maior do que 1. Aí está dizendo aqui, ó, se o x1 é menor que o x2, o logaritmo é menor do que o de um do outro. Se o x1 é maior do que o x2 e o logaritmo for menor, é porque ele é decrescente. Mas a gente vai resumir tudo isso aqui, ó, tá? Você não precisa ficar preocupado com isso. Só para lembrar, eu deixei os gráficos aqui, ó. O que é isso? É crescente, certo? Então, a é maior do que 1. Se você está resolvendo coisas que o a é maior ou aparece o símbolo de maior, mas a base ela é um número maior do que 1, você mantém o maior. Se tiver um menor, você mantém o menor. Mas se a base for um número maior que 1, mantém o símbolo e resolve de boa. Se o logaritmo tiver como base um número entre 0 e 1, aí você precisa inverter o sinal. Precisa inverter a porteirinha, porque ele vai ser decrescente. Tá bom? Vamos fazer uns exemplinhos aí para encerrar os nossos vídeos sobre logaritmo. Vamos lá. Resolver as inequações. Olha só isso aqui. Só pelo fato de ter um 3 como base, você já sabe que você vai manter esse sinal. Tá bom? Você vai manter, porque a base é um número maior do que 1. Beleza? O que a gente pode fazer aqui? Na prática, vamos usar de novo aquelas propriedades dos logaritmos, certo? Então, vamos usar de novo. O mais aqui, eu posso juntar esse com esse na multiplicação, por conta daquela propriedade. Então, pensa comigo agora, ó, segue uma ordem. Ó. 3 elevado a x é maior do que esse produto aqui. Tá? Se quiser deixar aqui do outro lado, eu vou fazer para vocês verem. Ó. Deixa ele do lado de cá, porque esse 3 ele vai subir aqui e vai elevar o 2 ao quadrado. Tá vendo? Eu mantive o sinal. Pode fazer isso, gente. Você faz como se fosse uma igualdade, mas no final, a resposta a gente precisa lembrar. Aí vamos lá, né? Fazer a multiplicação. Ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 8 dá 8x. Esse 9, quando eu jogar para cá, ele vem negativo. De novo, nós temos aquele esquema da soma e produto. É muito bonito, o pessoal ama de paixão. A soma vai dar o sinal trocado desse aqui. Então, a soma vai dar 8 positivo, concordam?
E o produto vai dar esse cara com o sinal que ele tem, ou seja, o produto vai dar menos 9. Pensa comigo, pensa na multiplicação primeiro. 3 vezes 3 dá 9, mas se eu somar não dá 6. 9 e 1. Pronto, 9 e menos 1 para acertar o sinal. 9 menos 1 dá menos 9 e 9 menos 1 dá 8. Então, olha o que eu tenho aqui, gente. Eu tenho uma parábola com a concavidade para cima e que a parte negativa dela, tá vendo aqui, ó? O que eu estou querendo? A parte negativa da parábola vai estar aqui entre menos 1 e 9. Agora nós precisamos juntar a condição de existência. Não é todo número entre menos 1 e 9 que vai dar certo, não. Por exemplo, ó, se você botar um 5 aqui, você está vendo que vai dar negativo aqui? Ó? 5 menos 8 vai dar menos 3. Então eu preciso juntar essa resposta que nós obtivemos agora com a condição de existência. Então vamos lá. Ó, 0 para frente é a condição de existência desse cara aqui. 8 para frente é a condição de existência nesse cara aqui. E essa resposta é do 1, do menos 1 até o 9. Olhem, juntem as três respostas e me digam aí, ó. Lá vai, 0, 8, 1 e 9. O que aparece nessas três linhas de cima? Não é essa região aqui, ó? Aqui. Então, essa minhoquinha aqui é a única resposta possível para o logaritmo, tá? Esse mais 9 aqui, a partir do 9, ele não é válido por quê? Porque eu estou interpretando o sinal. Eu não quero a parte menor do que 0. Então, é isso aqui, ó. Menor do que 0 é um negativo, ou seja, tem que estar entre menos 1 e 9. Então, a nossa solução é entre 8 e 9. É únicos valores que fazem essa inequação ser verdadeira. Legal? Não pode ser só a resposta, gente. Tem que combinar ele com a condição de existência. Beleza? Tem mais umzinho aqui. Opa! Só de olhar para ele aqui, ó. Só de olhar que é a base, eu preciso inverter a resposta. Então, vamos pensar aqui, ó. Meio elevado a menos 2 é igual a x menos 3. Só que aí, o que você faz? Olha o que eu fiz. Atenção. Pelo fato da base ser um número entre 0 e 1, eu troquei esse cara de lugar. Gente, é a única regra que tem para isso. Tá bom? Daqui para frente, ó, você de boa, né? Se quiser transformar isso aqui, inverte a fração para ele ficar positivo, vai ficar 2 ao quadrado, que vai dar 4. Esse 3 eu vou jogar aqui para dentro, vai dar 3 mais 4, 7. Então, pela inequação, se x for maior do que 7, isso aqui vai dar certo. Mas eu preciso investigar o logaritmo. Vamos lá. Aqui, ó. Que número você põe aqui que dá 0? Gente, pensa comigo. Não é 3? Então, se o x for maior do que 3, esse log existe. Aqui ele está dizendo que o x tem que ser menor do que 7. Então, eu vou combinar que o x é maior do que 3... Né? Para os infiéis aqui, eu coloquei isso aqui, né? Para aqueles que não acreditam ou que ainda não estão compreendendo a parada. Eu peguei o que está aqui dentro e fiz maior do que 0. E do 7 para trás, ó. Vejam que o 7 também vale porque essa resposta é menor e igual. É por isso que eu fechei a bolinha. Quando eu junto as duas respostas, o que aparece nas duas linhas de cima? A região que está entre 3 e 7. Não vale o 3, mas vale o 7. Tá bom? X é maior do que 3 e x é menor do que 7. O que aconteceu diferente para o segundo exemplo? A base era um valor entre 0 e 1. Troca a portinhola. Mais um exemplo e vamos encerrar. Vamos lá. Meu Deus do céu, agora dá aquele frio no bolso, arrumar aqui na cadeira, cara, mas cara, muito tranquilo. Olha só, vamos devagarzinho, vamos entender essa equação maluca aqui, inequação, né? 49, ó, aqui, esses dois eu tenho a base 49, aqui eu tenho 7 e aqui 49. Mas assim, pela experiência que eu tenho, eu diria para vocês o seguinte, pega a menor base e transforma as coisas tudo para ela. Ou seja, faz a mudança de base para todas elas virarem base 7. Então, é o que eu faria e vou fazer aqui. Vocês podem fazer de outra forma tranquilamente, tá bom? Mas olha só, vou transformar tudo em base 7. Transformação, fica 2x na base 7 e log de 49, que é esse cara aqui de baixo, também na base 7.
log de 3 na base 7 e log de 49 na base 7. Esse aqui já está na base 7, eu deixei ele quieto. Vai ficar o log de 2 na base 7 e log de 49 na base 7. Reparem que esses carinhas aqui, que número que 7 elevado a ele dá 49? Não é 2? Então, todos esses aqui que tem 49 na base 7 vai virar 2. Né? Estou usando só a propriedade da mudança de base. Não precisa outra coisa por enquanto. Tá? Podem começar com outras propriedades e depois chegar nela, mas aí o computadorzinho ali, o Mac, tem um sonho de ter um Mac aí, você fica aí, desenho, faz bonequinho com o Mac. Mas tá, joguei todo mundo na base menor, usando essa paradinha aqui, que é a mudança de base. Agora, isso aqui vai dar 2, esse aqui vai dar 2, porque 7 ao quadrado dá 49, 7 ao quadrado dá 49. Então, ficou assim. Agora, se você quiser, eu gosto de fazer, porque quando eu vejo uma fração, eu sinto que vai dificultar um pouquinho. Eu multiplicaria todo mundo por 2, para sumir com essas frações. Ah, professor, você pode multiplicar. Se for um número positivo, você não altera aqui. Não altera. Tá bom? Então, multiplica por 2. Aí vai sumir esse, vai sumir esse. Esse aqui vai ganhar um 2 e esse aqui vai sumir. Ó. Ficou assim, tá vendo? Sumiu o 2 de todo mundo e esse cara aqui ganhou um 2. Agora, gente, como está todo mundo na base 7, eu posso juntar essa resposta com essa. Isso aqui, por conta desse menos, é o quociente, concordam? Então, do lado de cá, eu teria 2x sobre 3. E aqui, o que eu fiz do outro lado? Eu inverti aquela outra regra do expoente. Lembra que se eu tenho um expoente aqui, eu posso descer ele para frente? Então, eu peguei o 2 e joguei ele para cima. Eu não posso mexer com esse cara e com esse, já que os valores são diferentes. Então, joguei ao quadrado. Agora sim, ó, aqui eu estou multiplicando esse cara por esse, tá? Pela regra do produto. Se eu tenho uma soma de logaritmos, eu posso concatenar eles com x ao quadrado multiplicando por 2. Então, beleza, olha como é que ficou. Agora, gente boa, é só usar esses caras aqui. Como a base é um número positivo, você vai deixar eles do jeito que está aqui e manter esse sinal. Você só troca o sinal se a base for um número entre 0 e 1. Então, vamos lá. Ficou só isso aqui. De cara, você já pode fazer uma paradinha, ó, que é simplificar por 2 e ainda pode multiplicar tudo por 3 para sumir com ele. Ó. Esse 3 some e vai ficar um 3 sozinho aqui em cima. Joga o x para um lado só. Ele veio para cá. Vocês estão vendo que 0 é maior do que isso? Se 0 é maior do que isso, é porque isso aqui é menor do que 0. Então, eu só inverti o jeito de falar, tá bom? Mas se o 0 é maior do que um número, é porque ele é negativo, concorda? Então, é porque esse camarada é menor do que 0. Coloca o x em evidência. O que sobra? Sobra 3x e 1. Ou seja, eu tenho dois valores importantes aqui, que é 1/3 e o 0, certo? Aqui, ó, ou x é 0, ou 3x menos 1 dá 0. Se você jogar o 1 por outro lado, você vai ter que 3x é igual a 1, tá vendo? De onde eu tirei esse 1/3? Né? Daqui, tá bom? Então, a negativo menor do que 0 é a parte que está embaixo aqui, ó. Beleza? E aí, junto isso aqui com a condição de existência. Mas aí, a condição de existência não é só que o x seja positivo, então já garante se o x for positivo. Tá? Os dois x que tem aqui são esses, eles são logaritmando. Se ele for um número positivo, está valendo. Ou seja, se o x estiver entre 0 e 1/3, por que eu tirei o igual do 0? Porque lembra que o x não pode ser 0. Se o x for 0, dá um piti aqui, ó, nesse carinha. E nesse aqui também. Então, lembra que eu preciso tirar a igualdade daqui. Pessoal, não é difícil logaritmo, nem equação, nem inequação. Vai depender da quantidade de coisas que você faz. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais fera vocês vão ficar no negócio. Tá bom? Então, é isso por enquanto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos logaritmos. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima.